Nesta noite eu queria deixar uma palavra para a nossa meditação. E a palavra de hoje se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 5, o versículo 14 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Aqui no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, o Senhor, ele declara, ele deixa para nós o quê? Que nós somos o sal e a luz deste mundo. Então, o quê? Nós precisamos fazer com que essa luz ilumine aquelas pessoas que se encontram nas trevas. Não tem como eu dizer que sou luz se eu não faço a diferença. Não tem como eu dizer que eu sou luz se eu não ilumino a vida de ninguém. O problema é que muitos querem ser a luz para ter somente a função de destaque, sem ter a função de iluminar a vida das pessoas. Isso é muito errado, porque o Senhor não nos chamou para sermos melhor do que as pessoas, mas Ele nos chamou para ser luz. Luz é iluminar aqueles que estão em trevas, é fazer a diferença. A nossa luz, ela precisa resplandecer diante dos homens. As pessoas precisam ver que há luz na nossa vida. Não fomos chamados para ser trevas, fomos chamados para ser a luz deste mundo. A luz, ela faz a diferença em todos os ambientes que há escuridão. Nós que somos luz, quando nós chegamos em lugares escuros, será que nós estamos sendo a luz que aquele ambiente precisa ou será que nós estamos nos igualando às trevas daquele lugar? Não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte, diz a palavra. E não tem como você ser luz e não fazer a diferença. Não tem como você ser luz e não iluminar. Você precisa o quê? Fazer com que essa boa luz resplandeça. Porque a palavra do Senhor, ela diz que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. É através das nossas boas obras que Deus é glorificado, porque se as pessoas do mundo testemunham das nossas boas obras, consequentemente elas vão glorificar a Deus e elas vão ver Deus na nossa vida. Não é para nós ficarmos escondidos, é para nós nos posicionarmos e iluminar as vidas que estão nas trevas. A luz veio ao mundo e nós fomos resgatados por essa luz. E agora nós somos luz e precisamos resgatar aqueles que estão em trevas. Mas infelizmente muitos não querem a luz. Por quê? Porque a luz, ela condena as obras más. E nem todos estão dispostos a abandonar as práticas ruins, nem todos estão dispostos a deixar as obras más para viver uma vida na luz, para viver uma vida iluminada pela presença do Senhor. Então também nós devemos o quê? Dar bons exemplos, pois nós estamos sendo observados o tempo todo. É hora de nós vivermos verdadeiramente a palavra do Senhor. Muitos não vêm para a luz, porque aqueles que se dizem ser luz dão mais escândalo do que bom testemunho. Isso é muito perigoso, porque se não há diferença entre nós e o mundano, há algo errado em nós que somos ou dizemos ser cristãos. Aonde nós chegarmos, é preciso que as pessoas vejam a essência de Cristo na nossa vida. É preciso que elas vejam a presença do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos ter uma vida santificada, uma vida de obediência, uma vida que agrada ao Senhor. Porque o Senhor, Ele quer habitar dentro de mim e de você. Ele quer fazer morada. Então, nós precisamos cuidar do quê? Do corpo, do nosso corpo, pois ela é templo e morada do Espírito Santo. Então, nós vamos fazer a diferença enquanto ainda é tempo, porque Jesus está voltando. Então, Ele quer que o quê? Quando Ele vier prestar contas, né? Porque Ele vai prestar conta conosco de tudo aquilo que Ele nos confiou. E se Ele nos convocou, nos chamou para ser luz, Ele vai querer ver as nossas obras boas. Ele vai querer o quê? Fazer o quê? Ele vai querer prestar conta conosco de tudo que nós fizemos, de todas as obras boas que nós fazemos. Se nós somos luz, não deve ter espaço para as trevas na nossa vida.
Em qualquer ambiente que nós formos, as pessoas devem ver as nossas boas obras para que elas glorifiquem a Deus, nosso Pai. Mas para isso é preciso chegar nesses ambientes de trevas sendo luz e não sendo trevas igual a eles. Jesus nos chamou para ser luz. Vamos fazer a diferença. Ele vai nos capacitar. Eu sei, muitas das vezes é difícil, muitas das vezes a vontade é de ficar escondida, a vontade é de somente o quê? Ficar acomodado, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus é conosco. Ele vai nos capacitar, porque muitas das vezes é hipocrisia da nossa parte, porque sempre nós queremos ser luz em ambientes que já estão iluminados. Mas será que dentro da nossa casa, para aqueles que ainda estão nas trevas, será que nós estamos em concordância com as suas obras más? Ou nós estamos mostrando a verdade e a luz através da nossa vida? Nós precisamos avaliar as nossas atitudes, nós precisamos avaliar o que nós estamos fazendo, porque nós não podemos dar mau testemunho, nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. O Senhor, Ele quer que nós façamos a diferença. Será que no grupo de amigos da escola você tem sido luz? Será que os seus amigos, eles veem diferença entre você, entre os outros alunos, entre os outros colegas? Será que dentro do seu trabalho as pessoas, elas sentem a presença do Senhor só de ter você por perto? Será que nós estamos realmente sendo luz neste mundo? Porque não é fácil, mas o Senhor, Ele nos capacita. Então nós precisamos tomar a posição, pedir sempre a ajuda do Senhor, para que Ele venha nos ajudar a ser luz neste mundo. O que o mundo vive não é fácil de o quê? A gente mostrar ser luz, mas nós precisamos combater com as trevas. O Senhor nos chamou, o Senhor conta conosco. Aqui vai dizer: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, não tem como você ser luz e achar que você deve se esconder e achar que essa luz não deve iluminar, que essa luz não deve resplandecer. Porque se nós proferimos que somos luz, se nós confessamos, se nós proclamamos ser a luz desse mundo, essa luz deve resplandecer, essa luz deve iluminar tudo à nossa volta. Porque onde Jesus chegava, Jesus fazia diferença. Jesus é a luz do mundo. Ele veio e nos tirou das trevas. E agora que o Senhor nos tirou das trevas, porque nós vivíamos o quê? Nós vivíamos nas trevas, mas Ele nos tirou das trevas. Então, é hora da gente o quê? Agora que nós somos luz, nós irmos atrás, iluminar aqueles que estão nas trevas e trazer eles para a luz. E isso é dando bom exemplo, isso é praticando e vivendo a palavra do Senhor. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Ou seja, a luz, ela ilumina o ambiente todo, ela não ilumina uma parte, ela não é parcial, ela ilumina o ambiente todo. Ou seja, não é a gente escolher aonde a gente vai iluminar ou aonde nós vamos ir e fazer a diferença, não, é onde a gente estiver, em todos os ambientes, não é nós que determinamos, é onde há trevas, nós precisamos ser luz. E o Senhor vai dizer no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Por que é preciso resplandecer a nossa luz diante dos homens? Para que o Deus seja glorificado, né? Aqui a palavra vai dizer, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós temos que dar esse bom testemunho, nós temos que dar esse bom exemplo, porque as pessoas do mundo, elas querem ver a diferença entre nós. Porque se a gente convida uma pessoa do mundo para vir para a igreja, se nós vivemos uma vida totalmente errada, você acha mesmo que a pessoa do mundo vai ter vontade de vir para a igreja um dia? Ela não vai. Ela vai preferir ficar no mundo do que viver uma falsa identidade. Porque ser cristão, ser servo de Cristo, não é participar dos cultos de domingo, não se limita a isso. É uma vida, é o cotidiano na presença do Senhor, é as atitudes, é as palavras, os sentimentos, os pensamentos alinhados
na vontade do Senhor. Então, que nós venhamos viver a palavra do Senhor e fazer a diferença aonde for preciso e não nos igualar a este mundo, não viver em concordâncias com as coisas deste mundo. Na carta aos Romanos, a palavra vai dizer que não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que nós possamos o quê? Conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não podemos nos moldar a este mundo, nós não podemos viver como as pessoas deste mundo vivem. Se nós quisermos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós devemos nos sujeitar a não viver como as pessoas deste mundo vivem. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor me confiou e eu declaro para a sua vida e eu passo para você esta palavra, que o Senhor possa te encorajar, que você possa ser encorajado neste momento e que você, sem medo, coloca toda a sua confiança no Senhor, pois Ele vai te capacitar, Ele vai me capacitar para que nós possamos fazer a diferença neste mundo e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Que Deus te abençoe e tenha uma ótima noite.